Eu. Você? Tá, beleza. Bom dia, gente. Hoje eu e o João vamos fazer aula sobre gripe espanhola e a Covid-19. E eu vou primeiro falar do aspecto biológico e ele vai seguir com o aspecto histórico da doença. Então, vamos começar a falar sobre esse assunto que está tão em voga, né? Que parou o nosso ano e está aí parando o nosso ano de novo. Então, vamos lá. Primeiro, como eu falei, a gente vai falar eu vou falar primeiro das gripes, né, de uma maneira geral. Depois eu vou falar sobre a gripe espanhola e depois comparar com a Covid-19. O João ele vai falar sobre as epidemias e as pandemias na história e depois ele vai fazer essa comparação do contexto histórico da gripe espanhola com a Covid-19. Então, primeiro falando sobre a gripe, né? A gripe ela é uma síndrome, né, causada por vírus e ela causa sintomas inespecíficos, né, que a gente diz. Então não tem como saber qual é o agente, qual é o vírus que está causando aquele sintoma. Então, eles são compostos principalmente pelos vírus da influenza, né, a maioria, mas tem rinovírus e o próprio coronavírus também causam a gripe. São 4 tipos, né, principais, A, B, C e D, do influenza, sendo A e B sazonais e o A o responsável pelas pandemias. O vírus da gripe espanhola, no caso, é o tipo A. A superfície ela é coberta por proteínas, a hemaglutinina e a neuraminidase. Elas que dão o nome H1N1, né? Então é o tipo 1 da hemaglutinina e o tipo 1 da neuraminidase. Então fica H1N1. Agora, se for outro tipo, pode ficar H5N1, H3N2, pode ser quantas variações existirem, porque quanto mais o vírus se mudar, mais diferente ele fica. Então, dando um exemplo, né, H1N1 é a influenza normal, a que está mais presente no nosso dia a dia, e a H5N1, por exemplo, é a gripe aviária, que é outra, outra doença, né? É uma gripe, né? Mas é causada por outro vírus. Os sintomas, eles são, como eu falei, são inespecíficos, né? São comuns a todos aos vírus. Então, respiratórios, né? No pulmão é tosse, é dispneia, é a febre, é a dor de cabeça, é um mal-estar geral, né? Dor no corpo, é, um, é uma síndrome febril, né? E junto com os sintomas respiratórios, tem na via aérea superior, né, no nariz, a coriza e uma secreção excessiva, né? Então, a grande diferença da gripe para o resfriado, né, que não necessariamente causado por um vírus, né, mais um mal-estar, né, seria a presença da febre, né? A febre mostra que tem um agente infeccioso. Agora vamos entrar nas doenças em si, né, das pandemias, da gripe espanhola e da Covid. Falando primeiro da gripe espanhola, o vírus por trás da gripe espanhola ele é o mesmo, ele é a influenza, o H1N1, que a gente falou lá na síndrome gripal, que é o maior. Na época, ele foi uma mutação do H1N1, e aí ele acabou gerando essa grande pandemia. Na época que a gente não tinha a medicina não era tão avançada, né? A gente não sabia tanto assim mapear os genes dos vírus, né? O RNA. Então, ele acabou sendo uma pandemia muito devastadora, porque foi numa época que a gente não tinha o conhecimento suficiente, mas a gente já era muito globalizado. Vocês lembram? Foi na Primeira Guerra Mundial. O João vai falar melhor sobre isso, mas essa grande movimentação de seres humanos pelo planeta, que nunca tinha acontecido no mundo, na história do planeta Terra, a gente como humanidade foi a primeiro animal a fazer isso, a circular muito no mundo, acabou fazendo com que o vírus se espalhasse no mundo todo e matasse o tanto que matou, né? Chegando a uma taxa de mortalidade em média de 3 a 5%, e em alguns lugares
porque os dados variam muito, né? Em 1918 não tinha tantos dados, mas alguns dados dizem que na China chegou a 7% da população morta. Imagina a China, 7% de pessoas, é um absurdo. Muitas pessoas. Isso da população inteira, né? Então ela foi a primeira grande pandemia e teve essa taxa de mortalidade altíssima pela falta de conhecimento, né? A gente não sabia como lidar com esse problema novo, né, que é a humanidade. Até hoje a gente não sabe direito, né? Imagina em 1918. Aqui falando um pouco dos números da doença, né? Também variam. A média é de 30 milhões de mortos, mas alguns dizem 15, outros até 70. Então, varia. E 500 milhões de casos, né? Isso é mais um parâmetro pela doença, de como ela ocorreu, né? Porque não, se até hoje, mesmo com a gente com teste, internet, a gente não sabe, imagina na época, né? Então, aqui falando sobre a distribuição, ela surgiu nos Estados Unidos, né? Então, é gripe espanhola, mas eles só quiseram se livrar do problema, porque na verdade surgiu nos Estados Unidos e eles que deram esse nome de gripe espanhola. Então, não caiam nesse engano, né, de que a gripe espanhola fez isso. É da Espanha, né? É dos Estados Unidos. E ela se espalhou no mundo inteiro, né? Na época da guerra, então surgiram soldados, né, no câncer, então eles foram no mundo inteiro. Chegou no Brasil, teve 30 mil mortos, nos Estados Unidos teve 600 mil, o próprio presidente do Brasil na época morreu por causa disso. Na Índia e na China foram os principais locais que chegou, né, que a pandemia teve vítimas, né? Na China foram, na Índia foram 17 milhões de pessoas, entre 12 e 17, na China 5 milhões. E nos Estados Unidos, o lugar onde criou teve nem muito menos do que isso, né? 500 mil pessoas, teve nem 1 milhão. Então, essa grande variedade, né, de onde chegou. Nessa época, só alguns países muito remotos que a gripe não chegou, né? Que a gripe espanhola não chegou. No nosso caso, no coronavírus, ela chegou em todos os países, porque o mundo hoje é muito mais globalizado. Agora vamos passar para a Covid-19, né? É o SARS-CoV-2. É uma infecção respiratória também, igual a gripe espanhola, igual a H1N1, só que ela é de outra família, ela não é da família influenza, ela é da família coronavírus, que é dividido em duas, né? O SARS e o MERS. Esse, no caso, a Covid, ela é o segundo do SARS. Então, dentro da família Coronaviridae, existe o tipo SARS e o tipo MERS. O Covid-19, ele é do tipo SARS, ele é o segundo tipo do tipo SARS. Então, é o SARS-CoV-2, por isso que tem esse nome. Ele tem uma taxa de mortalidade alta, né, comparado à gripe da gripe espanhola. Porém, a gente diminuiu essa taxa de mortalidade hoje em dia com a medicina, né? A maior informação, né? A maior tecnologia que a gente tem disponível. Ele é, assim como a influenza, ele também é reservatório, ele tem reservatório em animais. Então, no caso do coronavírus, a gente não descobriu ainda de onde veio quem foi o animal que causou essa transmissão, né, que fez esse vírus passar para a gente. Tem umas teorias dizendo que foi o pangolim, né, que é um roedor, né, que é um animal da
da China, que é muito consumido. Outros dizem que foi o morcego que passou por pangolim, porém ainda não é muito esclarecido isso, né? Talvez a gente descubra no futuro. E aí os sintomas, você vê que são bem parecidos, né? Eu só fiz uma ressalta aqui, ó, na perda de olfato, que o coronavírus ele tem o SARS-CoV-2 ele tem um sintoma muito característico, que é a perda do olfato. Ele se liga aos neurônios sensitivos, né, do olfato aqui dentro da cavidade nasal, e ele acaba desmelinizando esses neurônios, e ele provoca essa anosmia, né, essa perda do olfato. Então, você não tem, nosmia é o olfato, então a anosmia você fica sem olfato. Mas, de resto, muito parecido, né, tosse e dispneia, chegando nos casos graves a insuficiência respiratória, assim como na gripe espanhola, febre, dor de cabeça, mal-estar geral, dor no corpo, né. Nos números da doença, aqui eu dou um destaque para a quantidade de vacinados que a gente tem no Brasil, 31 milhões, ainda está longe de chegar no número necessário, né? Mortes, a gente bateu esses dias, essa semana, um número de 400 mil, agora a gente já está com 406.500, e o número de casos, que é enorme, né? Quase 15 milhões de pessoas já contraíram a doença. Isso sem contar a subnotificação. Sobre a distribuição, ela, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil e na Índia, são os 3 países com mais mortes. Eles juntos totalizam 1.200.000 mortos, ou seja, nem se compara com a gripe espanhola, né? Porém, a gripe espanhola foi ainda não terminou, né? O coronavírus ainda não terminou, ainda está acontecendo, porém, uma época diferente, né? Apesar de ser mais globalizado e ter se espalhado mais, a medicina nem se compara com a medicina de hoje em dia, né? A medicina do passado nem não sabia nem fazer um mapeamento, né, do vírus, e hoje em dia a gente desenvolveu a vacina muito rápido. E ela surgiu em Wuhan, na China. Falando sobre os fatores de risco, principalmente doenças, né, doenças cardiovasculares, a diabetes é importante, mas eu queria ressaltar a questão da obesidade, porque a obesidade ela tem um papel fundamental na forma grave do coronavírus, né? Porque o que mata no coronavírus é a tempestade de citocinas inflamatórias no corpo, né? Então, o corpo fica muito inflamado, muito responsivo, né, ao vírus. Ele fica muito inflamado, com muitas citocinas, e essa resposta inflamatória excessiva é que causa a morte. Então, num paciente obeso, uma pessoa obesa que contrai o coronavírus, ela como obesa, ela já é inflamada, ela já tem o tecido adiposo excessivo, ele já ele já produz citocinas, ele já é um estado inflamatório basal, ele já tem um estado inflamatório. Então, com o coronavírus, que aumenta mais ainda as citocinas, esse cara tem uma tempestade, ele tem uma explosão de citocina no corpo, então ele fica muito inflamado e a chance dele vir a óbito, né, ele falecer, é muito maior. Assim como doença renal, que muitos também cursam com isso durante a forma grave, e doença hepática e imunossupressão. Agora, falando sobre o tratamento, para eu dar a palavra para o meu amigo, a doença é autolimitada, tanto a gripe espanhola quanto o coronavírus, então não tem o que fazer. Então, evitar ter contato com outras pessoas para espalhar a doença, se hidratar, tratar os sintomas, né? Um tratamento de suporte, né? Então, se você está com febre, você trata a febre, se você está com dor, você trata a dor. Não tem como você tratar, como você acabar com o vírus.
O vírus, antibiótico não mata vírus, cloroquina não mata vírus, ivermectina não mata vírus. Então, não tem o que fazer. Então, é ficar em casa, esperar a doença ter o seu curso natural e tratar os sintomas, sempre se hidratando. Eu faço uma ressalva só na questão do coronavírus, que a dexametasona, em casos graves, ela pode ser prescrita, e no caso da gripe, para gestantes e imunodeprimidos, existem remédios antirretrovirais, né, que realmente matam o vírus. Mas é só em casos específicos. Normalmente não vale a pena você tomar um remédio, sendo que em 3, 4 dias você vai ficar bem. Que provavelmente seria o tempo que o remédio ia demorar para fazer. Então, ele é reservado para casos específicos, com pessoas com imunodeficiências que talvez em 3, 4 dias não ficassem melhor, ou até evoluíssem de uma maneira mais grave, né? Então, deixando aqui a mensagem que a vacinação é a grande saída, o único jeito de resolver essa pandemia. Então, pode ir, João. Você é o próximo. Obrigado, Rodrigo. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é João Rubens, professor de História. Iniciando a aula, falar sobre... Começar com essa frase aí do Heródoto, e no final eu vou especificar melhor o porquê dessa frase. Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Essa frase tem muito a ver aí com o que a gente vai falar, entendeu? E no final eu vou explicar melhor o porquê, vocês vão ver as semelhanças. Ok? Primeiramente eu vou fazer uma apresentação para vocês de epidemias e pandemias que já ocorreram no passado. Até porque hoje em dia as pessoas ficaram muito surpresas com a questão da pandemia, da Covid-19. Eu soube falar até muita gente falando que isso nunca ocorreu, ou pessoas agindo como se isso nunca tivesse ocorrido, e são casos assim, na história da humanidade bem corriqueiros. E é normal que isso ocorra e as pessoas precisam saber que já ocorreu, além de estar ocorrendo, e futuramente vai ocorrer, porque é normal, é um processo natural. Ok? Eu peguei alguns exemplos que eu vou falar posteriormente. Passando agora o slide. No caso, ela já aconteceu. Aconteceu anteriormente. Essa pandemia do novo... Como eu falei, a pandemia do novo coronavírus despertou pânico em muitas pessoas. Além de estar abalado o mundo. Na verdade, a gente vê as pessoas como barata tonta aí, perdidas, sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo. E a história, ela já dá vários ensinamentos a respeito de gripes anteriores, de pandemias anteriores, epidemias anteriores também, que servem para hoje. O caso da Covid-19 que nós estamos vivendo, comparado com a gripe espanhola, elas são muito parecidas, inclusive tratamento, prevenção. Então, sim, como está ali no notícia, sim, já aconteceu antes. Ok, galera, já aconteceu antes, já, na verdade, já foi bem pior. Sei que muita gente ficou surpresa, assustada com a Covid-19, mas já houveram epidemias bem piores. Eu separei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, brevemente, de entrar e falar especificamente aí da gripe espanhola. Separei o exemplo aí da peste bubônica, que no caso deu a Europa aí no século XIV. Eu separei 3 exemplos assim, um antigo, um mais recente, outro que nós vivemos ainda hoje. A peste bubônica, que nós vamos estudar em história, vocês com certeza vão estudar, cai muito aí em Enem, em prova, assim como a gripe espanhola. Devastou a Europa no século XIV, matando até quase 1/3 da população desse continente. Então, uma pandemia aí bem agressiva,
Um outro exemplo aí desse mais recente é o da gripe suína, o H1N1, que recebeu esse nome porque ela foi identificada em porcos e depois passada para os seres humanos, ok? Esse é um exemplo mais recente aí, de 2009, aí, uns 10 anos atrás, mais ou menos. E outro exemplo que nós convivemos hoje, de pandemia, que começou um surto aí na década de 80, foi a do HIV, que até hoje nós não temos a cura, ok? Ou seja, resumindo, pandemias e epidemias são muito comuns na história da humanidade, ok? Não é de hoje que o ser humano luta contra elas, não é de hoje que ele é assolado por elas, então não é nada novo, entende? A gente ouve aí várias teorias da conspiração, então é completamente natural, entende? Esses acontecimentos é completamente natural e é assim que eles devem ser tratados. A gente tem que focar em estudar, principalmente os que já ocorreram. É o caso que nós vamos fazer hoje, falando da gripe espanhola, inclusive para a gente ter essa noção, que ela já ocorreu e pode ocorrer novamente, para a gente se precaver e também tomar medidas necessárias, ok? Para que ela não se alastre. Entrando agora na gripe espanhola, ela também era conhecida como, ela é conhecida como a gripe de 1918. Ela merece destaque principalmente pela mortalidade dela, entendeu? Foi uma gripe muito mortal, matava muito rápido as pessoas, um número muito grande de mortos, assustou demais o mundo inteiro, entende? Para se ter uma noção, na época estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que tinha começado em 1914, e a gripe espanhola, em 2 anos aí, ela já tinha, em 1918, a gripe espanhola já tinha passado o número de mortos na guerra, na Primeira Guerra Mundial, que na época era chamada de guerra para acabar com todas as guerras, devido à tamanha mortalidade, mas a gripe espanhola, em 2 anos, 18 e 19, já superou o número de mortos na guerra, pra você ter noção, no mundo. Como o professor Rodrigo já citou, apesar desse nome, o primeiro caso observado verificou-se nos Estados Unidos, em março de 1918, no Texas. Okay? Então, a gente não deve se deixar levar pelo senso comum. Okay? Porque é gripe espanhola, então a Espanha, não tem nada a ver. Tá ok? Continuando, por que estudar essa gripe? O que vai fazer diferença hoje na minha vida? Quando a gente sempre estuda história, a gente tem essa coisa, o que tem essa bagaça com a minha vida hoje? Porra, o que isso faz diferença para mim? Bom, questão número 1 que eu separei, conscientização. Você toma conhecimento que sempre na história da humanidade estivemos sujeitos a extremos da natureza, então você não cai em falácias que você escuta por aí, que é por causa de religião, é por causa de praga vindo de que seja lá o que for. Não, é algo completamente natural, já aconteceu anteriormente e pode voltar a acontecer. Então é bom nós tomarmos cuidado. Você ganha conhecimento, ao conhecer as pandemias anteriores, como eu falei, você aprende onde buscar informações, que é muito importante, a gente vê muita dúvida aí hoje, entendeu? Basicamente, você vê aí a gripe espanhola foi em 1918, e as precauções que eles deveriam ter tomado são as mesmas de hoje. Praticamente evitar aglomeração, entende? Evitar aglomeração, utilizar máscara. Já em 1918 pregava-se isso, utilizar máscara. E muita gente até hoje você vê aí na dúvida. Então, se já tivesse estudado, tivesse uma noção do que é um vírus de transmissão, já tinha, poxa, vamos evitar contato. Então, é muito importante você adquirir conhecimento para prevenção e para identificar medidas errôneas também, como eu já te falei anteriormente. Medidas que não vão dar em nada, tomar remédios que não vão dar em nada, entende? Você valoriza ainda mais os profissionais que lutaram naquela época, que se exporam,
A gente vê, no caso, na gripe espanhola, o vírus ele não tinha cura, entendeu? Então, e eles se expuseram a poder estar lutando contra esse vírus, e muitos morreram, assim como hoje, ok? Lutando aí pela saúde das outras pessoas. E você ganha também dimensão social do que é uma pandemia, como ela afeta economicamente, porque uma pandemia não vai te afetar não vai afetar só a saúde, vai afetar economicamente, psicologicamente, entende? E você tem a dimensão do futuro, né? Do que pode acontecer futuramente se você não se cuidar. Então, você aprende muito estudando no caso, a gripe espanhola e outras pandemias. Entende? Continuando aqui, como eu falei anteriormente, o professor também, Rodrigo, já disse, a origem do nome. No caso, o que acontece? Na época, o mundo vivia em guerra, o mundo estava em guerra na época da gripe espanhola, 1918. Então, os governos que estavam envolvidos na guerra, eles não queriam divulgar a respeito da gripe, com medo de agitar a população e baixar a moral das tropas e dos soldados. Então, eles começaram a censurar, eles não falavam da gripe espanhola. Os governos já sabiam o que estava acontecendo, sabiam da epidemia, mas resolveram ficar calados, não falar. Só que a Espanha, ela já possuía uma imprensa livre. Então, eles eram livres para divulgar, para falar o que quiseram. Então, a imprensa espanhola começou a divulgar muito a respeito da gripe espanhola. Então, da gripe, no caso, não era espanhola ainda, da gripe. Então, devido à divulgação enorme da imprensa espanhola, o nome ficou como se viesse da Espanha. Então, pegou gripe espanhola e ficou. Então, novamente, não confunda o nome, que é a gripe espanhola, porque ela veio da Espanha. Não. Ok? Isso é errado. Atenção quanto a isso, tá ok? Continuando. Aqui. No caso. Aqui é porque. No caso, aqui, fala a respeito da disseminação. Como ocorreu aí a gripe no mundo. A disseminação, como o mundo já estava em guerra, o professor Rodrigo também citou, o deslocamento das tropas contribuiu muito para a disseminação do vírus no planeta. Como a gente viu, os primeiros casos observados foram nos Estados Unidos e tropas dos Estados Unidos foram para a Europa lutar na guerra. E aí foi uma guerra que mobilizou, a primeira guerra que mobilizou praticamente o mundo inteiro. Então, eram soldados andando para cima e para baixo pelo mundo inteiro. E foram espalhando a doença, ok? Teve, no caso, teve 3 ondas, sendo a segunda a mais grave, ok? A mais mortal, devido ser mais contagiosa. Então, era muito mais fácil de ser transmitida, assim como a gente está vendo aí hoje com a Covid-19, era muito essa questão da nova cepa. Você ouve falar que é mais contagiosa, alguns países fecham fronteiras, outros também. Então, você vê que também tem essas semelhanças. Essa nova forma da gripe que veio na segunda onda, ela era muito mais contagiosa, então matou muito mais gente, se espalhou muito mais rápido. Ok? Assim como hoje em dia a gente vê, houveram muitas pessoas que se recusaram a utilizar máscara e tomar as medidas de distanciamento, ou por ignorância, questões religiosas e etc. Ou pessoas que falavam, não quiseram obedecer as dicas dos médicos, realmente, sobre a doença, entendeu? Assim como a gente vê hoje, também tem essas semelhanças, entendeu? Como antigamente, um exemplo bom que a gente tem, que entrou para a história, foi o exemplo da cidade da Filadélfia, que se recusou a cancelar um desfile militar, e acabou aglomerando aí cerca de 200 mil pessoas. Então, foram passando as semanas, em 6 semanas ali já tinha 47 mil pessoas que tinham pego a doença e 12 mil mortos.
Então, houve um surto enorme, assim, logo após a parada, houve um surto na cidade e o negócio desgringolou. O negócio desgringolou e entrou para a história aí como um dos exemplos aí do que essa teimosia de não seguir as orientações dos médicos, a questão de evitar aglomerações, o que pode causar, ok? Assim como a gente vê aí com a Covid-19, muitos estados, muitos políticos, muitas pessoas que no início disseram que não era grandes coisas, que promoveram aglomerações, a gente tem exemplos aí diários, cotidianos, cidades também, e a gente está vendo muitos surtos nas cidades, e também exemplos contrários, cidades que adotaram as medidas, e a gente fazendo a comparação, é algo estrondoso, a diferença, entendeu? As cidades que tomaram as medidas quase não tiveram casos, para as cidades que entraram num caos. Para vocês terem uma noção aí, a expectativa de vida nos Estados Unidos recuou em 12 anos. Ou seja, você vê o tamanho do impacto dessa doença aí no país. Ok? Entrando agora na questão do Brasil. Falando do Brasil. O Brasil, assim como foi com a Covid-19 aqui também, acompanhou a doença de longe, não levou muito a sério no início, muitas pessoas não levaram a sério. Claro que a classe médica, especialistas e o pessoal da área já ficou meio alerta, já estava meio ciente, já tentou alertar a população. Mas assim como na época, muita gente disse que não era nada demais, era apenas uma gripe, e jornais da época, a população brasileira realmente não demonstrou muita preocupação com a gripe espanhola, atualmente por considerar a distância do continente europeu para o Brasil. Assim como nos dias de hoje, muita gente não levou muita fé, muita gente acreditava que nem ia chegar aqui porque era na China. Então, porém, historiadores apontam que em setembro de 1918, um navio de nome Demerara viu de longe, a tripulação estava infectada e ele aportou em 3 grandes centros populacionais aqui no Brasil. Primeiro em Recife, depois em Salvador e, por último, na capital, na época, que era o Rio de Janeiro. E após esse navio, novamente degringolou de vez aqui dentro do país. Se hoje em dia a nossa rede de saúde é difícil, é complicada, naquela época era ainda pior, que não existia hospital público. Os hospitais que atendiam o povo eram hospitais filantrópicos, e eram muito poucos, vocês não suportaram a quantidade de internados, e a doença se alastrou muito rápido. Continuando aqui, falar a respeito do Rio de Janeiro, que no caso foi a cidade no país mais afetada pela doença. A gente tem que fazer também uma reflexão sobre como era a situação na época, como era o Brasil na época, porque, no caso, o Brasil, como se tem antes, a saúde era precária, entende? Mas também tinha outra questão social. As pessoas viviam de forma diferente. Essa coisa de você tossir hoje, botar a mão na frente, na boca, surgiu após a gripe espanhola, ou seja, as pessoas não tinham essa noção de pessoa estar doente, manter distância, de evitar passar, de encostar o lugar fluido dos seus. Em outras, pessoas tossiam e não tinham essa de botar a mão na frente, que é o mínimo. Não tinham essa noção. Então, era... Fora a questão também que era o próprio Rio de Janeiro era um lugar muito insalubre, entendeu? Se hoje nós temos, ainda temos, 2022, temos ainda locais insalubres, imagine em 1918. Então, a situação era precária e isso também contribuiu muito para a doença se espalhar.
Eu coloquei nos slides de algumas informações. No caso, a cidade mais afetada foi o Rio de Janeiro. Estima-se que metade da população do Rio de Janeiro pegou a gripe espanhola. Naquela época, já se falava em lockdown, então, não com essa palavra, é claro, mas foram fechados colégios, quartéis, fábricas, interromperam suas atividades, até porque não sabia qual era a origem da gripe, não sabiam como conter, então, por prevenção e precaução, os médicos, sanitaristas da época pediram para fechar tudo, colégios, quartéis, fábricas. De início, também, aqui no Rio de Janeiro, os responsáveis políticos disseram que não era nada, mas somente após, como não tinha mais como segurar, que eles resolveram tomar as medidas e chamaram, inclusive, nomes importantes da escola brasileira na medicina, como Carlos Chagas, para tomar conta e tentar controlar, lutar contra a gripe espanhola. E essa foi uma das medidas que ele tomou. Eu queria citar para vocês algumas coisas referentes. Ter a noção do que foi. É um apocalipse, gente. Apocalipse escassez. Eu citei aqui a escassez. Houve falta de alimentos, leitos, medicamentos e até de caixões. Então, para você ter uma noção, você não tinha mais médico. Como a gente viu há pouco tempo com a Covid-19 lá na Amazônia, a questão dos oxigênios, a questão de não ter leito, o Rio de Janeiro, ele chegou no limite da calamidade. No limite, por exemplo, chegou no nível que não tinha mais leito no hospital, ou seja, você não podia levar o doente para o hospital. Consequentemente, ele morria em casa. E as pessoas, vai fazer o quê com o morto? As pessoas pegavam o morto e botavam na calçada. Era a calamidade, era o apocalipse. As pessoas chegaram a matar membros da família que ficava doente, para não ter ele, expulsar eles de casa, porque eles não sabiam o que fazer. Era um desespero. Alguns historiadores dizem que nesse período também aumentou muito a procura por igrejas mesmo. O protestantismo cresceu muito nessa época, as pessoas... Era uma doença sem cura, as pessoas estavam morrendo, você saia na rua, via gente morta na calçada, seus parentes morrer, então as pessoas queriam alguma coisa para se agarrar. Então, realmente é uma visão do inferno, do fim do mundo. Eles estão também com essa demanda de colocar os cadáveres na rua, trouxe outras doenças, né? Entendeu? No caso... Você deixando vários cadáveres na rua, acabou trazendo outras doenças. Existem relatos também de na época, os políticos eles tiveram que pegar, foram lá na cadeia, pegaram os presos, para poder enterrar os mortos, porque não tinha coveiro mais, não tinha coveiro para enterrar morto. Então, eles foram cá, pegou o preso, botou para ser coveiro. Tiveram que abrir as cadeias, para você ter noção da gravidade da situação. Eu peguei um trecho de um livro, um depoimento, livro de memórias, chamado Chão de Ferro, escrito por Pedro Nava. Eu vou ler aqui um pedaço, para vocês terem noção da bizarrice do apocalipse que foi. Aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo acometidas. O terrível já não era o número de causalidades, mas não haver quem fabricasse caixões, quem os levasse ao cemitério, quem abrisse covas e enterrasse seus mortos. Ou seja, não tinha mais gente para fazer caixão, não tinha gente para levar o morto ao cemitério, não tinha gente para abrir cova. Enterrar os mortos, não tinha. A gente não tinha, porque morreu ou então fugiu. O espantoso já não era a quantidade de doentes, mas o fato de estarem em quase todos doentes e impossibilitados de ajudar, tratar, transportar comida, vender os gêneros, aviar receitas, exercer em sumo os místeres indispensáveis à vida coletiva. 4/5 dos cariocas no chão, na cama ou na enxerga dos hospitais. Enxerga aí, no caso, quer dizer um leito bem rústico, ou uma cama bem rústica dos hospitais.
Então, existem esses relatos para você ver o pandemônio que realmente foi. Realmente, as pessoas já acharam que o mundo ia acabar. Resumidamente é isso. As pessoas acharam que o mundo ia acabar. Dentre milhares de nomes conhecidos que morreram, no mundo, a gente pode citar o presidente dos Estados Unidos, né? Pegou gripe espanhola, não morreu. Walt Disney pegou gripe espanhola, também teve. Aqui no Brasil, a gente tem um caso que chama muita atenção, no caso foi do Rodrigues Alves. Ele foi eleito no final de 1918, só que ele nem conseguiu tomar posse em 1919, porque ele morreu da doença. Então, imagina, até o presidente morreu da doença, então você tem a noção de como é complicado. A doença não tinha discriminação, pegava desde o mais rico ao mais pobre, todas as classes sociais. Então, imagina o susto também da população. O fim da pandemia se deu em 1919. Da mesma maneira abrupta com que o vírus chegou, ele acabou sumindo. Eu descrevi aí, provavelmente. Não se sabe ao certo por que ele sumiu, como ele sumiu, o que ocorreu para ele sumiu. Existem algumas especulações que pode ter sido por um fato de uma nova mutação, ou porque grande parte das pessoas que sobreviveram já havia criado anticorpos. Entendeu? Não há um veredito preciso sobre isso. No caso aqui, como aprendizado, vou voltar de novo àquela frase lá em cima do Heródoto, a respeito da gripe espanhola, ok? De aprendizado para a gente é o seguinte: se nós já passamos por essa gripe em 1918, e veja como ela é muito, mas muito parecida com a que nós estamos passando hoje, ou seja, como eu citei anteriormente, são coisas recorrentes aí na história da humanidade, entende? Então, como a gente aprende muito com aquela gripe, naquela época já se falava em máscara, naquela época se falava em distanciamento social, e você vê hoje ainda o povo sendo pego desprevenido por gripes, e achando até, você ouve várias bizarrices sobre isso, que isso é o fim do mundo, que é as mesmas coisas que você ouvia 100 anos atrás, você acaba ouvindo hoje sobre essa gripe. Pessoas teimando contra medidas contra medidas adotadas pela pessoal da área da saúde. Então, o quanto é importante a gente aprender, a gente aprender aí com a história também, com situações passadas, entendeu? Para a gente poder aplicar-nas no presente e já nos prevenirmos para o futuro. E a frase que eu citei lá em cima, no início, do Heródoto, ou seja, há milhares de anos atrás, ele já dizia isso, então, e ainda está em vigor, tá ok? Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Tá ok, galera? Então, é muito importante. A gente sempre está refletindo, sempre está estudando a respeito da história do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Entendeu? Tem muita coisa para a gente aprender, e está aí um exemplo: a gripe espanhola e a Covid-19. Ok, galera? Passar a palavra para o professor Rodrigo. Algumas palavras aí, consideração final? Excelente, Alisson. E você me complementou bem. Algumas informações que faltaram a você, principalmente a do presidente, que eu tinha lido, mas eu vi que você tinha colocado no slide e você completou muito bem. Então, é isso, gente. Excelente aula. Qualquer dúvida, só falar com a gente nas nossas aulas e a gente sana qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa aula. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Excelente aula.